Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. O irmão Soliano, eu queria saber sobre o dízimo, que na igreja lá eles falaram que a gente era obrigado a fazer o dízimo. Era só isso aí. E lá em Malaquias. Aí eu queria saber a verdade. Só isso aí. Dízimo é verdade, irmão. É porque é palavra de Deus. Mas não é para nós. Desculpa, né? Quase todas as igrejas aqui têm ensinamento sobre dízimo. Se você não vai dar dízimo, você é ladrão. O devorador vai para a sua casa para devorar todas as coisas boas em sua vida. Na verdade, dízimo está na Bíblia. É mandado por Deus. Mas a pergunta é, a quem o dízimo é mandado por Deus? E quem tem direito de tomar e receber os dízimos? Vamos para a Bíblia. A Bíblia vai responder. Se você não concorda, se você vai ficar bravo, porque contra a sua crença, não a mim, mas na Bíblia que eu vou ler. 7:5 de Hebreus. Vamos ler. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Os israelitas têm 12 tribos em Israel. Dos tribos é ordenado por Deus como sacerdotes levitas. Os tribos em Israel é os levitas, Zabulon, José, etc. 12 tribos. Os 12 tribos em Israel, 11 deles receberam de Deus a parte da terra prometida. Cada tribo, os 11, tem herança. Parte para lavrar, criar animais, para sustento, para manutenção deles. Mas dos tribos não recebe herança na terra prometida. Porque os levitas são destinados por Deus para guardar o tabernáculo, o lugar da adoração dos israelitas, que se chama tabernáculo. Eles não têm liberdade de plantar, criar animais, não. Somente para guardar o tabernáculo. Por isso, Deus, para manter os sacerdotes levitas, mandou os 11 tribos de cada renda que eles têm, 10% será dado aos levitas, né? Por isso a palavra de Deus diz: os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo. Qual povo? Isto é, de seus irmãos, 11 tribos, né? Agora, irmãos, quando os sacerdotes levitas receberam o dízimo, a primeira obrigação dele é Números. Vamos ler. Capítulo 18, versículo 26. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando dos filhos de Israel receberdes os dízimos, que deles vos tenho dado por herança,
Então desses dízimos fareis ao Senhor uma oferta ousada, o dízimo dos dízimos. Recebendo todos os dízimos, desde os 11 tribos, eles têm 11 partes dos dízimos, porque 11 tribos, 12 vai pagar dízimo, 11 tribos têm 11 partes dos dízimos. Agora, a instrução do Senhor é, quando os levitas, dos filhos de Israel, receberdes os dízimos, que deles vos tenho dado por herança. Então, desses dízimos, fareis ao Senhor uma oferta ousada, o dízimo dos dízimos. Por isso, os sacerdotes levitas receberam 110, porque 11, né? 110 partes. Uma parte deve ser dedicada para uma oferta ousada ao Senhor. Os 10 partes, o total dízimo do povo de Israel, onde vai? Onde vai? 26, 12 de Deuteronômio. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dá-los-ás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. O dízimo aqui no Brasil, os viúvas têm parte, os órfãos. O dízimo está correndo para a conta corrente do pastor. Você pode perguntar a nós a si mesmos. O dízimo é usado como mandado por Senhor, que tem 4 pessoas pobres que devem beneficiar aos dízimos coletados por sacerdotes levitas. Uma parte é para os sacerdotes levitas, uma parte é para os viúvas, uma parte é para os órfãos e uma parte é para os estrangeiros que não têm nada. Você pode pensar agora, onde está o dízimo dos brasileiros? É compartilhado para os viúvas, para os pobres ou para os que necessitam? Pode pensar agora. Ou todo dízimo corre para a conta corrente do pastor. Não mencionando qual pastor isso, né? Você pode pensar como... Isso é a lei do dízimo aos israelitas. Mas, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, o que aconteceu na lei do sacerdócio? Vamos ler em 7:12 de Hebreus. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Isso não pode ser tirado na Bíblia. Está na Bíblia. Aconteceu uma mudança do sacerdócio. Qual é a mudança que aconteceu? Vamos ler 3:1 de Hebreus. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. O primeiro sacerdote levita é Moisés, que deu os mandamentos aos israelitas, que deu os que se chama na Bíblia lei de Moisés. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, a Bíblia apresenta outro sumo sacerdote, não Moisés mais. Ele diz em 3:1, pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel
ao que constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Nosso sumo sacerdote em nosso tempo é Jesus, nosso Senhor. Não Moisés mais. Tem mudança que aconteceu no sacerdócio. Por isso, apóstolo Paulo diz em 7:12 de Hebreus, pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Se tem mudança da lei, o sacerdócio levita é mudado, o sacerdócio levita não existe mais. O que existe é o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, mesmo a lei de dízimo que é dado aos sacerdotes levitas é mudado. Na verdade, dízimo é verdade, mas não para nós, para os israelitas. Em tempo cristão, a lei é mudado. Qual mudança ocorreu na lei? Qual é o mandamento de Cristo em Novo Testamento? 9:7, 2 Coríntios. Vamos ler. Cada contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. No tempo cristão, não dízimo, irmãos. Cada contribua segundo propôs no seu coração. Dízimo? Não. Seu coração vai decidir quanto que você quer dar. Não por constrangimento, não com tristeza, porque Deus ama ao que dá com alegria. Como os primeiros cristãos praticaram isso, este mandamento. Como eles praticaram? 8:3 de 2 Coríntios. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas poses, e ainda acima das suas poses, deram voluntariamente. Deram voluntariamente. Você sabe o que significa deram voluntariamente? Não com constrangimento, mas os dizimistas é sempre forçado, porque forçado. O pastor vai dizer, se você não vai dar dízimo, você é acusado pela palavra de Deus como ladrão. Se você tem temor a Deus, para não ser acusado como ladrão, especialmente quando o pastor vai dizer, o devorador vai para você, se você não vai pagar dízimo. Tem devorador. Por causa do medo de devorador, e a palavra que ele está dizendo, você mesmo que você não tem mais dinheiro, nós não temos para pagar amanhã energia, água e luz. Mas o devorador vai para casa. Mesmo com constrangimento, você vai dar dízimo. Fearing the devorador. Temendo o devorador. Não sabendo o que é o devorador em nosso tempo. Os gafanhotos, os devoradores em nosso tempo. Os gafanhotos não podem ser devorador agora porque temos insecticidas, né? Não pode devorar mais. Pesticidas temos, né? O devorador agora é 7:15 de Mateus. Vamos ler. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os pastores mesmo são devoradores. Está na Bíblia, né? Os falsos profetas que pregam por causa do dinheiro, os mesmos devoradores que você ama muito. Mesmo que para seu neto, ou 10 reais é para seu neto, para
para comprar chocolate. Por causa da palavra do devorador, você tem temor ao devorador, você vai dar o último 10 reais para o pastor. Na realidade, o devorador que você deve temer é o mesmo pastor, devorando todos os dinheiros que você tem. Por quê? Tem dízimo, tem primícias, tem voto. Irmão, você quer ser abençoado ou prosperar? Num envelope especial, ele diz, colocar 622 reais para esperar 6.000 reais no fim do mês. Isso é dízimo adiantado. Na Bíblia não tem dízimo adiantado, irmãos. Mas aqui no Brasil tem dízimo adiantado. Mesmo que você não recebe agora o salário, o pastor adiantadamente está pedindo o dízimo da salário que você vai receber. Na Bíblia não é como isso, irmãos. Vamos ler em 8, 2 Coríntios. Porque se a prontidão de vontade é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Se a prontidão de vontade é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem, tem dízimo adiantado? Não. Dízimo é baseado no que você tem. Se você tem 10 reais, o dízimo é R$1. Se você tem 1.000 reais, o dízimo é 100 reais. Se você tem 1 milhão reais, o dízimo é 100.000 reais. O dízimo é baseado o que você tem, né? Segundo o que não tem. Mas os pastores aqui, irmãos, infelizmente, antes de receber o salário, está dizendo, num envelope especial, colocar 622 reais para esperar de receber no fim do mês 6.200 reais, que se chama dízimo adiantado. Não está na Bíblia. Invenção dos pastores. Eu não estou dizendo a você que pastor aqui inventou isso, né? Você deve descobrir o que inventou o dízimo adiantado. Não está na Bíblia. Contra a Bíblia. Contra a Bíblia. Por isso, irmãos, eu quero dizer que a pergunta do irmão Geraldo, ele quer para eu falar sobre dízimo. Eu quero falar muito, mas porque isso é a primeira vez que nos encontramos uns aos outros. Eu não sei como agradar vocês, irmãos. Talvez eu está fazendo agora inimigo a quem está. Graças a Deus, se você entende a minha intenção, né? Mas tem pessoas que quando ouve a verdade, 4:16 de Gálatas. Tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Tem ocasião, né? Tem vezes, quando falando a verdade, os que ouvem a verdade, tornar-se como seu inimigo. Eu não quero criar inimigos aqui, irmãos. Seu lugar é muito longe. Para vir aqui, por 2 noites agora, eu não dormi. 2 noites. We left Floripa. Saímos de Florianópolis. 4 da manhã, na sábado, né? Viajou até Poços de Caldas, tem exposição da Bíblia. Depois, Poços de Caldas para Varginha, viajando no carro, né? Depois
Virginia, não tem dormir, viajamos também para Barbacena. Depois Barbacena, viajou de novo para Belo Horizonte. Depois Belo Horizonte, viajamos também para cá. Por isso, por 2 noites agora não tem. Imagine, se eu vir a vocês para criar inimigo, não precisa de viajar muito longo distância, né? Mesmo na Floripa, eu vai gritar ao vizinho, falando coisas maus. Ou pode instantaneamente criar inimigos lá. Não precisa de viajar e pagar avião 20 mil de reais. A passagem agora é muito caro, irmãos. Para viajar, pagando milhares de reais. Quando chegar aqui, vai criar inimigos. Não é nossa intenção. Mas, por causa da verdade que nós cremos na Bíblia, deve de ser todas estas coisas. Porque na Bíblia, 2:11 de Ageu, vamos ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se nós temos dúvida ou questões sobre a lei, o conselho de Deus é pergunta aos sacerdotes acerca da lei. Perguntando, nós vamos aprender a verdade, porque temos Bíblia para dar resposta. Todas as respostas, eu vou ler a resposta na Bíblia, não na minha pensamento. Como eu fiz para responder a pergunta do irmão Geraldo. Irmão Geraldo, você entende a resposta? Irmão Geraldo? Entendi. Você entende a dízimo não é para nosso tempo? Sim. Dízimo é para os israelitas. Em nosso tempo, o mandamento de Cristo é dar como propôs no seu coração. Isso é a maneira de ajudar a obra de Deus na igreja. Dar cada um segundo o propósito no seu coração, não dízimo. Isso é a resposta da Bíblia.